Gente, então, vamos dar continuidade sobre a utilização da energia elétrica. Então, no vídeo passado, a gente viu os cuidados, né, que a gente deve ter com a energia elétrica. Vimos que as energias elétricas elas podem ser produzidas por vários recursos naturais, como a água, o vento, a energia solar, a utilização de produtos, né, químicos para a produção de energia. Vimos também que necessitamos ter os cuidados, né, com a energia elétrica, que é muito importante, né? Falamos também sobre as ligações ilegais e o que elas podem causar, né, se forem utilizadas de maneira incorreta. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o desperdício do uso, né, da energia elétrica. Então, vocês devem abrir o módulo na página 193, tá? Que vai ter algumas imagenzinhas para a gente estar acompanhando. Então, gente, o desperdício da energia elétrica. Hoje o desperdício da energia está muito grande. E por causa de quê? Por causa do aumento da população e de novos equipamentos eletrônicos, como computadores mais avançados, celulares de diversas marcas e uma mais avançada do que a outra, né? Então, todos esses aparelhos, eles precisam estar plugados na energia para estar funcionando. Então, no gráfico aí do módulo de vocês, mostra esse consumo da energia elétrica ao longo dos anos. Então, você tem aí, ó, a imagem, né, do consumo de energia aqui no Brasil, na década de 70 até os dias atuais. E o que foi que aconteceu? O que foi observado, tá? Na década de 70, em 1970, né, a gente aí está analisando, ele mostra que o consumo de energia elétrica ela era bem mais baixa. Por quê? A quantidade de população era menor e não se tinha a tecnologia, né, que se tem hoje. Então, à medida que os anos foram passando, né, o desenvolvimento tecnológico foi crescendo, a população foi aumentando e essa demanda também deveria aumentar. Então, ó, o consumo de energia elétrica no ano de 2015, né, já chegou a quase 500 milhões. E nisso vem acontecendo o quê? O desperdício de energia elétrica. Então tem muita gente que faz e comete alguns consumos exagerados e acaba, ó, ocorrendo o desperdício. Então quais são as duas principais razões para o aumento do consumo de energia elétrica e levando assim o desperdício? O aumento da população e o uso, né, de equipamentos eletrônicos. Então, o que isso pode impactar? O impactar que a gente diz, gente, é os prejuízos que a gente pode estar levando para o meio ambiente. Então, a gente sabe que a geração de energia elétrica nas usinas, elas podem causar diversos prejuízos, né, que a gente já viu. Primeiro deles, as emissões de gases poluentes. Então, tem muita indústria aí que produz muitos gases e que são liberados na atmosfera terrestre. Por conta disso, né, pode ocorrer o quê? O alagamento de grandes áreas. Então, a gente vê aqui, ó, quando chove, né, a produção, né, de materiais eletrônicos descartados de forma incorreta pode ocasionar o alagamento das ruas, tá? Fora a produção de lixo tóxico, né? Baterias de celulares, baterias de rádio, de controle, que são jogados de forma inadequada. Então, tudo isso é um desperdício de energia elétrica. Então, essa demanda de energia elétrica, ela vai aumentando e, com isso, os prejuízos do meio ambiente também vão aumentando. Então, é necessário que a energia elétrica ela seja consumida de maneira consciente, tá? Então, é preciso investir em algumas pesquisas para buscar alternativas para gerar energia elétrica. Porque quando a gente constrói uma hidroelétrica, o que a gente vai fazer? O que uma empresa faz? Ela destrói toda uma área de mata para construir uma barreira, né, para conter a maior quantidade de água. E para conter essa água, ela desvia o curso do rio
que passa em uma cidade ou em uma comunidade nativa, desvia essa água para encher essas barreiras. E aí, ó, gerar energia elétrica para as nossas casas. E o que foi investido em pesquisa? Viu que outros recursos naturais podem gerar energia, como a gente viu, o painel solar, que pega a energia do sol, tá? A temperatura produzida pela energia do sol, pela luz do sol, aquece aquela placa e gera energia elétrica. Não precisa destruir a natureza para gerar tanta energia. Ou o movimento dos ventos, né? Que pode também estar gerando energia elétrica. Outra geração de energia é chamado de biogás. Então, biogás é uma mistura de gases, tá? Uma mistura de gases que é formada pela decomposição da matéria orgânica, tá? Então, se você tem assim um aterro sanitário, tá? É onde todo o lixo, todo o resíduo produzido por todo mundo vai direto para esse aterro sanitário. Então, o lixo ele é compactado, tá? No solo e de forma a passar um tratamento. Esse lixo acumulado ele vai produzir o que a gente chama de chorume e gases como o metano. Esse gás metano ele é utilizado, tá? Para produzir o biogás. Tá? Então, essa mistura ela pode ser utilizada nas usinas termoelétricas, como a gente viu, para se gerar uma energia elétrica e que vai substituir o quê? A queima do combustível fóssil, como o carvão, que ainda tem gente que utiliza o carvão, que retira a madeira, corta a madeira no meio ambiente para queimar essa madeira e transformar ela em carvão. Então, tem muita gente ainda que utiliza isso. Ou o petróleo, né? Que são combustíveis fósseis, que levam milhares e milhares de anos para chegar no petróleo. E aí a gente tem esse biogás. E esse biogás é produzido da matéria orgânica, ou seja, do lixo que a gente produz nas casas, e esse lixo vai para o aterro, e durante a sua decomposição, ela libera dois produtos, que é o chorume, que vai direto para o aterro, para a estação de tratamento de esgoto, né, para passar por um tratamento e liberar a água, ou a parte líquida, para o meio ambiente, e a produção de gases, como o metano, que é um biogás, tá? E ajuda na produção desse gás que a gente pode estar utilizando ou gerando energia com ele, tá? Então, por conta disso, a gente pode estar evitando esses desperdícios de energia elétrica. Então, a gente viu que a geração de energia elétrica ela pode estar associada a vários prejuízos ambientais, né? E desses prejuízos a gente tem que fazer o quê? Minimizar. Então, o que a gente pode fazer? Cada um de nós pode estar adotando algumas medidas para diminuir esse desperdício. Então, vamos dizer não ao desperdício. Primeiro deles, tá? Não tomar banho demorado. E toda vez que a gente for ensaboar ou lavar o cabelo, né? A gente desliga o chuveiro para fazer, né? Toda a nossa lavagem. Manter sempre a chave da temperatura, ou seja, mudar as estações. Quando for verão, colocar no frio. Quando for inverno, né, coloca no quente. Então, isso também evita o desperdício da energia elétrica, tá? Então, a gente está sempre mudando aquilo ali. Outro meio, tá? Geladeira. Então, abrir a porta da geladeira apenas quando for necessário. Então, a gente não deve ficar toda hora abrindo a geladeira. E evitar colocar elementos quentes na geladeira. Então, a gente tem que esperar esfriar para depois colocar. Porque quando a gente coloca esse material, esses alimentos quentes na geladeira, faz com que a geladeira trabalhe mais, gerando mais energia, e isso consome energia elétrica e é um desperdício. Outro meio para a gente estar evitando é manter sempre as lâmpadas elétricas apagadas, aquelas que não estão sendo utilizadas em um cômodo. Então, toda vez que a gente for entrar em um cômodo, ligar a luz quando sair, a gente apagar. Utilizar sempre lâmpadas elétricas fluorescentes ou lâmpadas de LED, porque elas consomem menos energia. E aproveitar o máximo a luz solar para estar iluminando o ambiente. Tá? É por isso que foi inventado
o horário de verão, porque aí a gente aproveita os dias mais claros do verão para não estar utilizando a energia elétrica. Outro desperdício que a gente faz é desligar os aparelhos eletrônicos quando não estiverem sendo utilizados, tá? Então, como o caso da televisão, do computador. A gente utilizou o computador, desliga ele todo e tira da tomada. Carregou o celular está carregado, tira o carregador da tomada. Isso evita o desperdício de energia elétrica, né? O outro, a máquina de lavar. Então, se for possível, acumular o máximo possível de roupa e depois lavar tudo só em um dia. E aí você utiliza menos energia. E aí acaba evitando o desperdício de energia elétrica. Então, gente, por hoje é só. Então, vocês têm uma atividade aí, ó, do livro de vocês, da página 197 e 198.